isso aí, meus amores, voltamos agora com um programa diferente, num meio verde, sabe? Aquele tonzinho bucólico de ser um ventinho gostoso. Eu estou aqui com a Marisa. Marisa, eu gostaria muito que você... Muito obrigada, em primeiro lugar, deixa eu agradecê-la, porque ela nos recebeu aqui nesse lugar lindo, cheiroso demais. Marisa, é um prazer, viu? Ter você aqui no nosso programa e ser recebido por você. Eu gostaria que você se definisse para o público. Então, boa tarde. Eu quem agradeço, né, inicialmente ao pessoal do Vale TV, a minha amiga Camila, né? E é um prazer falar com vocês sobre aquilo que há 20 anos é a minha vida profissional, que é o paisagismo. Então, eu acho que eu tenho algumas histórias para contar e espero que vocês gostem do nosso bate-papo hoje, nessa tarde aqui tão gostosa, né? Tem até um galinho cantando ao fundo, que delícia. Acho que tem tudo a ver com os jardins que eu estou acostumada a fazer e acho que vocês vão gostar. Vocês começaram há quantos anos, Marisa? Olha, eu comecei, foi até engraçado, porque eu fiz agronomia em Botucatu e em 82 eu me formei e fui convidada a permanecer na faculdade. Então eu comecei a fazer o mestrado e a dar aula no disciplina de economia rural, né? Uma coisa que não tem nada a ver com paisagismo. E aí continuei há algum tempo o magistério lá, mas eu me mudei para Avaré em 86. E mudei em janeiro de 86 e eu tive uma filha, né? Tem minha filha em março de 86. Então, quando ela nasceu, ela precisou de cuidados especiais, eu abandonei a carreira lá em Botucatu e me dediquei somente à família durante 2 anos. E depois eu voltei à minha atividade profissional, que eu sou agrônoma, e fui trabalhar com assistência técnica, com planejamento agrícola na cidade aqui de Cerqueira César e na região também. Aí, por motivos econômicos que passou o Brasil quando do governo Collor, acabaram os financiamentos agrícolas, né? Então as empresas entraram aí num período muito ruim e eu acabei me afastando da empresa de planejamento agrícola e fiquei aqui na cidade. Um belo dia, um amigo do coração, que acho que também é seu amigo, o Valdirzinho Burim, falou: Marisa, tem uns amigos que acabaram de construir uma clínica odontológica e estão precisando de jardim, você não faz? Eu acho até que você sabe quem era dessa clínica. E eu falei: olha, nunca fiz jardim, né? Eu tive a disciplina na faculdade, mas nunca fiz um jardim, né? Mas eu gosto de desafio, vou tentar. Gente, a clínica é do Marcelo, meu marido. Ficou maravilhosa e eu conto até uma pérola para vocês. Quando nós passávamos na frente, o Marcelo tinha que entrar na clínica por algum motivo, as noivas estavam tirando fotos. Não é assim, Marisa? Eu contei várias vezes para a Marisa que daí os noivos, a gente esperava, né? Esperando ali a fotografia, o fotógrafo profissional fazer a foto dos cônjuges ali recém-casados. Isso nos deixava cheio de alegria, porque a Marisa uniu... Por ser a primeira obra dela, ela uniu tanto carinho, tanto feeling naquilo, não, Marisa? Com certeza. Com pedras gigantes, com tudo bonito, gente. Vocês não têm uma noção. Foi um desafio, aquilo foi muito gostoso de fazer e eu fiz esse jardim junto com uma querida colega também de turma, que era professora de paisagismo na Faculdade de Agronomia lá em Botucatu, que é a Denise Lasky. E hoje já aposentada, você vê como faz um tempinho já. E depois desse primeiro desafio, aí eu comecei a gostar, as pessoas começaram a procurar, a me ligar, e eu comecei um pequeno trabalho, ainda eu tenho 3 filhos, né, na época eram pequenos, e eu comecei um trabalho com o paisagismo mesmo, né, daí eu fui estudar. Eu falei: não, então eu vou estudar, vou me dedicar, me aprimorar nessa área, porque eu venho de outra área, né, então também foi um desafio. E até hoje nós estudamos bastante, porque você está sempre aprendendo, né? E isso foi aí até que aconteceu a empresa. Então a demanda pelo serviço foi originando outras estruturas, né? Daí eu convidei 2 irmãos, um agrônomo e um advogado, para virem trabalhar comigo também. Eles eram da cidade de Bauru. E aí nós começamos ali na Rua Bahia com um ponto comercial.
mas logo depois nós já viemos para essa área aqui na Avenida Madre Paulina, que é uma área maior. Quanto tem aqui? Gente, vocês não têm uma noção. Aqui olhando esse pouco pedaço que estou eu e a Marisa aqui, vocês não sabem o que é isso aqui. Quantos metros tem aqui, Mar? Aqui tem aproximadamente 7.000 metros quadrados. De um verde, tanta planta diferente, ornamentais. Até, eu faço até uma parte aí. Marisa, quando você começou ali na clínica, você colocava os canteirinhos, as pedras, aquela coisa delicada. Depois você partiu para as plantas ornamentais, né? Fênix, Sica, as coisas maiores, não é assim? Isso, é desse jeito. Então, tudo isso demanda um espaço maior para você isso, que ter. Vocês abriram, né? Tudo isso. Então, foi essa necessidade que nós tivemos de um ponto maior. E também o maquinário, né? A estrutura para isso. Aí começou, eu lembro que no começo nós tínhamos um caminhão, quem conhece, um caminhão 3/4, pequeno, e nós saímos 1h da manhã para Ceasa Campinas. E aquele caminhão velho, entrava aquele vento gelado, tudo quanto era lugar. Era o começo, foi o começo, né? Mas era gostoso, assim, você sair. Eu sempre gostei muito de acordar cedo, né? Então era gostoso você viajar, você ver as paisagens, e chegava naquele Ceasa lá, aquela bagunça toda, muito gostoso, né? E aí trazia as plantas e você tinha que ter um lugar para acomodar, né? E aí nós fomos crescendo, fomos estruturando aqui, né, com as estufas, com os barracões. E também uma coisa que foi muito importante, assim, com a ajuda dos meus irmãos e principalmente com a ajuda do meu quadro de funcionário, que eu gosto de falar muito deles. Marisa, eu tinha muita coisa assim para perguntar para vocês, mas nós vamos assim a los pouquitos. Fale então um pouco sobre a qualificação, né? Você começou nessa estrada, não era a sua vibe, mas você sentiu que era para ser, chamou a família. E vocês precisavam de gente, porque quantas vezes eu precisei e vocês foram prontos. Isso. E como é que é arregimentar um pessoal que tivesse dedinho verde igual o seu? Né? Então, essa hoje, assim, eu reputo como a maior dificuldade na minha área. Na área do paisagismo, é você ter suficiência em mão de obra para esse trabalho. Por quê? Quando começamos, nós tínhamos algumas pessoas que já, de certa forma, trabalhavam conosco, né? Então, eu moro numa chácara, eu tinha uma pessoa que me ajudava na chácara. Então, essa pessoa automaticamente veio para o quadro de funcionários da Multiflora. E depois disso, foram aparecendo outras pessoas que passavam, jardineiros, pediam emprego e tal, e aí nós fomos montando a nossa equipe. Mas você sentia que eles sabiam o suficiente? Não. Então, e nem nós sabíamos o suficiente. Então, isso que foi gostoso, porque foi um aprendizado e você foi formando a sua mão de obra. Porque quando eu comecei, o paisagismo no Brasil, ainda ele não estava com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia como tem hoje, tá? Então, era assim, muito difícil você ter mão de obra qualificada. Então, nós vamos qualificar. E daqueles pessoal que foi entrando e que nós sentíamos que tinha uma vontade ou que tinha um feeling mesmo para a coisa, esse pessoal foi ficando. Foi ficando e foi aprimorando. Nós fizemos algumas parcerias, por exemplo, eu tenho parceria com a Unesp, então quando tinha algum curso de poda, curso de arborismo, o pessoal se dirigia para lá. E assim, aí eu vou trazer meu irmão, então um trazia o irmão, outro trazia o pai, eu já tive pai e filho trabalhando ao mesmo tempo, então isso era muito gostoso. E o que eu acho importante dessa relação, né? Como eu sempre falo, nós fazemos reuniões periódicas aqui na empresa e de motivação, tudo. Eu sempre falo, eu passo maior tempo do dia com o meu pessoal de trabalho. Então, isso aqui tem que ter não digo familiar, mas tem que ter um ambiente muito bom, porque eu passo mais tempo com meus funcionários do que com a minha família. Então, você tem que criar um ambiente prazeroso, né? E eu acho que isso nós conseguimos, assim, no dia a dia. Eu tenho uma equipe muito importante, assim, para mim, porque quando eu falo da empresa Multiflora, eu sempre falo dos meus irmãos, mas eu falo dos funcionários, né, dos nossos colaboradores, e como que isso tem um trabalho de união tão forte, que é um dos responsáveis por a gente ter uma aceitação hoje no mercado aí tradicional do paisagismo, né? Símbolos de referência.
Aqui, né, para Avaré, região, nós temos a represa aqui, que é muito grande. Então, a Marisa, a equipe Multiflora, é chamada muitas vezes, a maioria das vezes, né? Muitas pessoas compram uma casa com uma vegetação, um jardim já, ou assim, vamos dizer, meio que... Tem que saber fazer um jardim, né, Marisa? Depois eu até pergunto algumas coisas para ela, para que vocês ouçam e até seja diretriz para você aí em casa. Que eu aprendi também, viu? Quando a Marisa foi fazer para mim. O da minha casa já. Marisa, só por curiosidade, quantos funcionários você tem? Hoje nós temos 22 funcionários, né? Temos o pessoal da equipe de campo, a equipe de loja e a equipe de escritório, né? Então são 22 funcionários. E só para finalizar, assim, como que eu reponho, que essa é a dificuldade que eu estava falando. A reposição da mão de obra é muito difícil, porque hoje, até poucos anos atrás, quando o Brasil ainda estava numa situação de pleno emprego, nós tínhamos os jovens, eles estavam estudando e se dedicando a uma profissão liberal ou ao comércio. Para a nossa área, que é de trabalho de sol a sol, um trabalho bastante extenuante, os jovens já não queriam vir trabalhar. Então, é muito difícil você ter mão de obra aqui. E então nós abrimos contratação, fazia o teste, poucos ficavam. Mas os que ficavam, que é a equipe que eu tenho hoje, são aqueles que gostam do trabalho, porque é um trabalho extremamente pesado. É muito árduo, pesado, gente. É árduo. Olha, você lembra uma vez que eu tive que tirar um coqueiro de um escritório meu? Eles foram tão prontos, gente, com como é que chama aquele carrinho? Um Jeep. Era um... Não, tratorzinho. Era um trator. E depois... ficou alguém ali, que foi no caso do seu irmão na época, ficou molhando meio período. Então eles são prontos, eles são fora de série, uma coisa... Então hoje é essa a dificuldade que nós temos para a reposição da mão de obra. E assim, e todos os trabalhos, quem está aqui, então você tem que tomar muito conta das questões trabalhistas, dos IPIs que você tem que fornecer. Recentemente nós trabalhamos na cidade de Jundiaí, fomos implantar um hipermercado então eles tiveram que, nós ficamos 15 dias direto lá, no lugar, a equipe toda num hotel. Então trabalhamos em período noturno. Né? Então isso aí, vamos lá. Foi bastante... Qual o perfil dos clientes? Vai desde... Você pega um perfil mais refinado ou você aceita... Como é que é? Fazer um contrato com a Multiflora? Qual é o perfil do cliente? O nosso cliente, assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente entende por paisagismo. Né? Então, o paisagismo, para mim, é assim, você criar num ambiente ou familiar ou profissional, você criar espaços que as pessoas possam contemplar, que as pessoas possam vivenciar, que as pessoas gostem daquilo. E esse espaço pode ser desde um vaso até um jardim de 5, 6 mil metros quadrados. Né? Então, tudo que você for fazer nesse ambiente, você tem que se dedicar e colocar a tua mão ali, o teu entendimento do paisagismo. Então, os meus clientes, eu atendo desde cliente que, por exemplo, tem residência em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do CDHU, até fazendas, postos de gasolinas, hotéis. De A a Z você atende, nós atendemos. E assim, todos nós somos ignorantes, né? Então é você que vai ter que ensinar, não é? O que eu coloco aqui, o que eu coloco ali, porque fazer um jardim, gente, é uma arte, viu? É uma arte. E nós não somos artistas para isso. Tem um olhar diferente, né? Que quem está na lida vai entender a necessidade do cliente naquele jardim e vai colocar aquilo que ele está precisando. Porque eu sempre falo que o jardim é do cliente, o jardim não é meu. Então, eu tenho eu faço uma orientação do que é interessante ter ali, eu ouço o que o cliente quer e tento juntar Ela tem que dar pitaco, porque daí às vezes, eu vou contar por experiência própria, gente, eu não sei cuidar de um jardim. Se eu me der uma planta, acho que ela morre. Então, meu marido já não, ele adora podar, ele adora
Lê, a Marisa sabe, os dois em casa, ela fez o meu jardim, eu tinha muito mais pequenininho, ia lá olhar ela fazer, muitos anos atrás. Mas ele quis um jardim tropical. Ah, quem queira um jardim temperado. E existem diferenças. Hoje eu sei por conviver. Então, se a gente chega em algum lugar e vê, sabe que a criatura não soube fazer um jardim com equilíbrio, não é assim, Marisa? Isso, é desse jeito. E como que você faz para explicar? Então, é básico. Né? Qual então, a diferença entre ambos? Conta para o público. Sim, o tropical é um jardim que nós vamos buscar no nosso meio ambiente as plantas, né, do nosso convívio que estarão inseridas naquele jardim. Então, são as plantas que tem aqui no Brasil. Tá? Mas no Brasil nós temos plantas, desde das tradicionais bromélias, que vamos dizer que são as plantas bem representativas do clima tropical, até uma araucária, que é um pinheiro. Né? E é nativo do Brasil. Então, nós temos essa mescla de tropical, né? E o subtropical, o tropical. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar. Só que, por exemplo, lá no jardim de clima temperado, vamos dizer um jardim europeu, são formas muito rígidas, né? Então são aquelas plantas topiadas, os buchinhos. Isso aqui, gente, o buchinho é um temperado, é de um jardim temperado. Isso. Agora aqui na nossa frente já tem umas palmeiras, que já é do tropical. Temos as primaveras aqui. Então, o que a gente procura é assim, não deixar contrastes muito evidentes. Então, por exemplo, uma bromélia com uma tuia, que é um pinheiro, não casa bem, vamos dizer assim. Vai gritar. Para os olhos de quem entende. Eu sou nécia, sou ignorante, mas para quem entende vai gritar, Incomoda, né? Então, incomoda muito. Então, nós fazemos... Agora, dá para ter um jardim temperado e tropical no mesmo ambiente? Dá. Você pode separar por áreas na sua casa. Então, por exemplo, normalmente eu reservo, se o cliente deseja essa opção, né, tanto temperado quanto tropical, eu reservo a área da piscina, que normalmente agora as casas têm piscina, eu ponho um clima tropical ali. Então eu vou pôr muitas palmeiras, eu vou pôr bromélia, né, eu vou pôr umas forrações bem coloridas, vou pôr os hibiscos. E na frente da casa eu posso então colocar as tuias, os buchinhos, né, posso colocar uma outra planta que tenha essa característica. Então dá para trabalhar, né, dá para trabalhar sem incomodar muito. E também tem outros tipos de jardim, que são os jardins de pedra, que agora vou entrando muito assim, o pessoal está tendo uma pedida bastante grande, que são, por exemplo, com as patas de elefante, as agaves, né? E é um jardim que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque as plantas, as cactáceas, elas são bonitas, mas não é todo mundo que gosta. Então, você tem que mesclar com pedra, com areia, e aí dá para fazer, também, dá para fazer. Eu tenho feito alguns assim para consultórios, né, que o pessoal não quer muita manutenção, então você começa a trabalhar com esse tipo de jardim que fica bem tranquilo, né? Eu vou cortá-la, porque a produção já fez um tchauzinho para mim, viu, gente? Então eu volto com a Marisa daqui a pouco no segundo bloco, nos contando um pouquinho mais de jardim, um pouquinho mais sobre cuidá-lo e também um pouco mais de outras searas, tá bom, meus amores? Daqui a pouco. E é isso aí, então nós voltamos e a Marisa vai nos dar a dica. Você aí em casa que curtiu esse papo de jardinagem, mesmo porque um verde dá toda uma alegria, traz oxigênio novo para nós. Você tem dúvidas? Como é que é, Marisa? Eu agora estou curiosa, vamos supor que assim eu fosse. Eu estou curiosa, eu quero fazer uma obra com você. Eu venho ao seu escritório. Como é que é o primeiro passo e o final? A Multiflora, ela está nas redes sociais, né? Então nós temos muito contato pelo Facebook. Tá? Então as pessoas se dirigem, perguntam, ou telefonam diretamente ou vêm aqui na loja. Então, o que está precisando? Eu estou precisando de um jardim, eu já peço as primeiras informações, aí eu marco uma visita, vou até o local do jardim, faço um primeiro levantamento do que está precisando ali, daí nessa visita eu já observo o sol, posição de sol, condição de vento, se a casa tem crianças, tem animais de estimação,
para tentar trazer ali todas as informações que eu preciso para poder elaborar um pré-orçamento. Então, a partir desse pré-orçamento, que nada mais é do que eu e numa conversa, né, anterior das plantas, eu dou algumas sugestões, as pessoas os clientes já vão dizendo mais ou menos o que gostam, então eu já preparo um pré-orçamento. Esse pré-orçamento preparado, aprovado, eu faço então a parte de ou uma planta baixa, ou um 3D, que aí é o meu quadro de técnicos que preparam, né, uma apresentação do projeto, né? E aprovado, nós marcamos, agendamos, isso é uma coisa um pouquinho difícil, porque nós temos assim, uma agenda um pouco carregada, porque o jardim é uma coisa muito dinâmica. Se você está começando a fazer, daí você chove, você tem que parar, ou estoura um cano. Não é uma coisa exata que você fala, não, começo hoje e termino amanhã. Gente, não dá. Então, é meio complicado. Mas eu já deixo uma agenda. E a grama é chata de colocar também? Tudo tem um procedimento, né? Que a última coisa que nós vamos colocar é a grama. É a última coisa do jardim, a grama, a gente já sai, já deixa prontinho. Mas até o plantio da grama são passos, né, que a gente dá aí e que às vezes não são tão rápidos, nem quanto o cliente gostaria, nem quanto nós também gostaríamos. Então tem uma agenda e eu tenho que seguir essa agenda, né? E depois, então é isso, é o cliente aqui na loja, uma visita, ou quantas forem necessárias, porque às vezes a gente pega a obra, que nessa obra de Jundiaí eu tive que me deslocar 2, 3 vezes antes de iniciar, porque você tem que o acompanhamento, olha, hoje eu vou passar sistema elétrico, então eu tenho que estar junto, porque eu tenho que ver onde está, como é que vai ser. Gente, é uma coisa... Caminham juntas. Caminham juntas. Mas depois que está aqui, daí faz o jardim, eu faço 3 visitas técnicas e depois o jardim fica... Né, lindo, critério, gente, né? Fica lindo, mas tem que cuidar. Então, deixa eu já fazer essa parte aí também. Um jardim não é colocado artificial ali bonitinho. Aí fica bonitinho, mas não tem vida, gente, não tem viço, não viceja. Então, um jardim precisa de manutenção. Como é que é isso, Marisa? Aí cada casa vai ter a sua, ou você vai dar o aparato, a sustentação necessária, como é que é? Então, o que acontece muito, né? Então, acontece muito de eu ter uma equipe de funcionários, né? E esses funcionários, eles vão aprendendo e, de repente, eles querem fazer carreira solo. Isso é muito comum, muito comum. E como sempre tivemos um bom aproveitamento, aí, tanto profissional quanto de amizade, eu vou passando os jardins para manutenção para essas... Esse pessoal que passou por já aqui, passou aprendeu por aqui. Com a Marisa e que seguir. O staff dela está por Avaré tudo. Está por aí. Então eu tenho 4, 5 ex-funcionários que têm essa dedicação hoje com bastante cliente. E assim, eu tenho até orgulho em falar, porque eu venho de uma família de professores. Eu acho que a gente está aqui para ensinar e também aprender, mas é muito gratificante você ver um menino que começa com você com 14 anos, como eu tive vários aqui, e hoje homens, né, formados, com família, com uma profissão, abraçaram uma profissão e são reconhecidos, né? Então a manutenção, normalmente eu passo para ele. Algumas manutenções eu faço com a minha equipe, tá? Ou por uma afinidade muito grande com o cliente, ele exige. Então eu tenho já um pessoal que faz também manutenção. Mas o grosso da minha atuação é em implantação de jardins, né? Fazia muita manutenção, agora eu faço mais implantação. Mas eu tenho algumas ainda que são Marisa, fiéis. Então, mas você sabe que você com esse feeling todo, fazendo para os particulares, né? Vamos supor que na nossa cidade, nós temos parques, lugares coletivos, temos um rio, até no programa da Celi, nós comentamos sobre um lugar apenas, o Jardim Japonês, estar bonito, e do lado do Espaço Sofia também. E se acontecesse a mesma situação ao longo do rio, para que seja uma atração turística, um lugar de bem-estar para Avaré e para o turismo? O que você acha, Marisa? O que precisaria? Então, Camila, eu vou lhe falar de um sonho, vou dizer até um sonho de consumo, assim, né? O que seria a coroação de uma carreira aí que eu já venho há anos. Nós temos um riachinho que corta a cidade, que é o Ribeirão Lajeado, e ele, buscando a história de Avaré, ele ali na proximidade do horto,
do começo do século passado, ele já foi utilizado até como raia para remo. Olha isso. Sabe? E, então eu fico imaginando que devia ser uma água muito limpa, uma vazão muito maior do que a que temos hoje, né? E qual cidade hoje pode contar com um horto como o que nós temos, que provavelmente vai sair a municipalização dele antes que ele se deteriore, porque existia aí uma possibilidade dele, toda aquela área maravilhosa, ser destinada a particular para erigirem um condomínio de moradias lá. Meu Deus do céu, isso então, é tem uma heresia. Se não erigirem, é uma heresia. Então, então, hoje, com essa possibilidade da municipalização, né, nós temos que juntar esforços para levar o nosso conhecimento para melhorar e para todo mundo poder utilizar esse tesouro que nós temos ali. E esse ribeirão, ele corta a cidade, mas ele poderia ser melhor utilizado, vamos dizer assim. Nós temos a Praça Japonesa, nós temos o Espaço Sofia, nós temos lá o desembocadouro lá do Horto, que toda essa faixa ela poderia ser urbanizada e ser transformada num parque municipal. Então, nós temos o pessoal que gosta de fazer caminhada ali na avenida, onde está Edu Vale, né? E tem um risco de se andar no meio dos carros. Então, tivesse um auxílio do poder público, das empresas, de transformar aquele espaço num centro de convivência, num parque municipal, acho que teria um aproveitamento imenso para toda a cidade, né? Não só como qualidade de vida, mas também para trazer turistas. E digo mais ainda, porque daria para fazer, porque aqui, percorrendo aqui a paralela, que é a nossa ASP 255, nós temos um outro riacho, que é tão bonito quanto aquele lá, o Lajeado, que ele começa, aqui tem as minas aqui eu não vou saber o nome ali agora, perto aqui do Bizungão, perto do Ceasa ali, eu não vou saber o nome. A Celi, no programa dela, ela falou que muitas empresas que estão ali ao lado, perto do rio, elas se predispuseram a ajudar. Bizunguinha, sabe? O Dr. Cláudio. Isso, porque ali é tudo que está ao lado, não é? Você concorda? É tudo ao lado, tá paralela ali a Edu Vale ali. Exatamente. E esse aqui também. Então, daria para ter uma continuação, chegaria ali onde tem a casa da Calca, né? Aqui. Isso, a dona Calca. Viraria tá aqui e continuaria em direção ao trevo aqui de Arandu. E na sua visão, colocaria grama? Não, a primeira coisa, vamos ser práticos, não adianta só quimera, né? A primeira coisa é pedir para o poder público a limpeza. Isso, teria que, aí tem que fazer um projeto, Camila, é uma coisa um pouco mais complicada. É complicado, porque é bem complicado. Não, porque, por exemplo, você não pode gramar, né? Você vai ter que buscar toda a legislação ambiental do que pode ser feito. Você vai ter que fazer um histórico da... E você politizada, junto a quem se requereria isto? Então, ontem, até por sinal, ontem estive na sessão da Câmara e teve um projeto, foi discutido um projeto de lei de autoria de um vereador para se utilizar, que o particular, que as pessoas possam utilizar as áreas verdes do município como lazer e como para essas próprias pessoas fazerem suas praças. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu tenho uma pracinha perto de casa, mas ela está lá abandonada, o poder público não está conseguindo fazer a manutenção, fazer a implantação de um projeto. As pessoas se juntariam em um comitê, como está dizendo a lei, no mínimo de 4 pessoas, e fariam um projetinho para aquela praça e elas iriam implantar uma praça lá, né? Eu vejo muito satisfatoriamente essa ideia. Mas o brasileiro, ele é egoísta, ele não reivindicaria aquele quinhão como dessas 4 pessoas, esse petit comitê que o fez? Então, aí, por isso que o projeto ele tem que ser melhor. Esse é um pequeno projeto, mas eu acho que teria que ser uma coisa maior, porque nós vamos esbarrar em algumas coisas. Por exemplo, o Largo São João, ele tem um projeto paisagístico
muito bonito o original, tanto a Praça da Matriz também, é maravilhoso o projeto original deles, e são jardins tombados. Então, uma lei dessa, você tem que prever que ela, se ele está tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode sofrer interferência sem haver as recomendações, os critérios técnicos, né? Então, é uma lei que assim, ela pode ser o start para coisas que já estão acontecendo e que precisam ser aprimoradas. Tá. Então, é muito comum você andar na periferia de Avaré, nos bairros, e você perceber pequenos lotes sendo cultivados por moradores. Então, com feijão guandu, com mandioca, com batata, a pessoa, ela cansou de pedir para o poder público limpar, e ela mesma toma a iniciativa de ir lá e limpar. Então, eu acho que esse projeto do Flávio Zandolá, ele vai muito nesse sentido. Tá? E aí, o que eu acho mais importante nisso tudo? Que eu acho que assim, se nós quisermos fazer a diferença, se nós quisermos a coisa diferente, ela vai partir de nós, vai partir da coletividade. Então, a coletividade associada, então você criar uma associação de bairro, e essa associação, ela buscar essas áreas, e transformar as áreas num ambiente coletivo, de uso coletivo, eu acho que muda muito a cabeça do brasileiro. Porque daí ele vai ver que ele está fazendo alguma coisa em benefício da população. Então ele vai ali, ele vai praticar a horticultura, vai praticar o paisagismo, e as pessoas vão ver que isso está sendo cuidado, a cidade está sendo abraçada. Que eu acho que é isso que faz. É muito bacana. E assim, que me lembrou demais, é bem flagrante. Tem um lugar que eu passo sempre, que Be Quiet, obviamente que não vou falar, porque tenho medo até do poder público ir lá e fazer alguma coisa, que é um pedaço público que faz fronteira com um particular. O que ele fez? Ele está ali cultivando de tudo. Eu e Marcia, a gente passa, a gente fala assim, nossa, que coisa mais linda. E como é que ninguém veio ainda intervir e tirar isso aí? Eu nem vou falar onde, obviamente, porque é bonito de ver. E a gente tem medo de que o poder público vá lá e tire a criatura da... Então, porque legalmente isso é errado. Apesar dele estar fazendo tudo, que está transformando, dele, né? Ele é errado. Ele é errado. Por quê? Porque toda ação que você fizer numa área pública, ela tem que estar formalizada. Exatamente. E ela tem que estar aprovada. Então, e reverter para o bem comum e não só da família. Né? Então, acho que é nessa iniciativa que o poder público tem que interferir. Então, esse projeto de lei, ele tem que abarcar essa pessoa, porque essa pessoa ela está com disposição, ela não cercou para ela, né? Ela está cuidando de uma área para a comunidade. Exatamente, não cercou. Né? Então, então, apesar dela não estar formalizada, ela está ilegal, ela está fazendo um benefício de reversão para as pessoas, para a população. Então, isso daí tem que estar bem caracterizado para você não desanimar atos desse tipo. Se, por exemplo, chegar a fiscalização lá, e com certeza chega, e fala que isso não pode. Isso é um projeto só desse vereador que você ouviu essa semana, né? Isso. Então, tomara que se formalize, né? Então, a lei foi aprovada, mas assim, nada impede que se façam aditivos a ela, né? Então, por exemplo, essa questão de mexer numa área que está tombada, muito me preocupa. Porque não só a praça, ela tem árvores, ela tem canteiros, mas ela tem bancos. Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, quer dizer, não tão pouco tempo assim, mas uma tentativa de retirar os bancos das praças que contam a história da cidade. Não, acho aquilo lindo. No Largo São Benedito, por exemplo. Tem a sorveteria lá. Isso é contar a história da cidade. Então você não pode chegar lá e tirar. Né? Nem o poder público, nem os munícipes. Isso tem que ser cuidado, preservado, estimulado. Eu acho que, por exemplo, faltam nas nossas áreas públicas, nas nossas praças, elas estão muito mal cuidadas. Falta esse entendimento de que a praça é um local público que tem que ser abraçado, ele serve para atividades de lazer, atividades culturais, atividades políticas, esportivas, e a cidade tem que ter
o cuidado com essas praças, né? Então a praça conta muito sobre a cidade, né? A história da cidade. Partindo da premissa que o particular hoje em dia realmente está egoísta. Ele pensa no jardim dele, na casa dele, mas ele acaba no piloto automático da vida. Ele passa pelas ruas, vê uma grande praça, mas ele não pensa que ele tem que cuidar daquilo lá, não é, Marisa? Infelizmente que é isso. E assim, e acho que também todo esse acesso que a gente tem à tecnologia acabou fazendo com que as pessoas se voltem mais a si mesmas, né? Então, elas ficam muito dentro de casa, dentro do seu ambiente e não vai curtir a praça, né? Então, a praça é uma coisa deliciosa, é uma coisa deliciosa. Você tem que ir à praça, né? Em São Paulo tem alguns projetos nesse sentido. A questão de você trazer o Wi-Fi gratuito nas praças é uma forma de você estimular as pessoas de irem para lá. Não ficar só no seu núcleo, sozinho. E não é nem no núcleo, porque às vezes a família, cada um está no seu quarto, no seu dispositivo. E conversando entre eles através do iPhone. Que vergonha, isso eu nem conto, mas é verdade. Não, é verdade, né? Não tem, a gente não consegue, então, escapar disso. Na tecnologia, ela veio para nos auxiliar, né? Então, nós temos que estimular o uso, mas também com práticas que tragam, né, a uma questão aí mais lúdica, né? Eu acho que tem que voltar a ocupar as praças e tudo, né? E é isso aí, Marisa. Como você gostaria de finalizar o nosso programa, hein? A sua conversa com o povo junto comigo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a população de Avaré, que sempre nos abraçou, né, a empresa. A gente tem uma receptividade muito grande de todos, fiz grandes amigos aqui através dessa empresa e eu acho que nós podemos fazer um pouco mais, né? E nesse sentido eu falo das questões aí do plano social mesmo, né? Então eu coloco à disposição a estrutura da Multiflora, o meu conhecimento dos meus irmãos, para as entidades que hoje acolhem menores em situações de risco. Olha que bacana, gente. Eu gostaria de ensinar, né, a essas crianças, a esses jovens, o quanto é importante você ter, primeiro, alguém que te auxilie, né, que te indique por uma formação. Alguém que se preocupou com você, né? Isso, uma formação profissional, uma formação mais humanitária. Então, eu gostaria de ser esse canal, né? Então, eu me coloco à disposição para esse jovem aprender uma profissão, né? Ele vem aqui, o que precisa? Precisamos fazer uma parceria, e ela tem que ser formalizada e tem que ser legal, para, por exemplo, como estagiários. Então, eu posso oferecer, esse mês eu consigo oferecer 3 vagas para a entidade X. Mês que vem eu ofereço mais 3 para a entidade Y. E nisso eu vou sentindo com esses jovens, né, aqueles que têm aptidão, e que em pouco tempo consegue aí ter uma formação que possa, quando de 18 anos, caminhar sozinho. E Marisa, onde essas pessoas se dirigirão? Então, eu acho Multiflora, como é que é? O contato pode ser comigo mesmo, né? As entidades. Então, eu tenho muitos amigos na colônia, tenho o Bom Samaritano, eu estou num trabalho conjunto aqui com a PAI, né? A PAI está precisando da nossa força, então é até um chamamento que eu faço à população de Avaré. E outras também que acolhem os menores, à disposição. Vamos ensinar a meninada a pegar uma enxadinha, pôr a mão na massa. Gente. É gostoso, a gente tira toda aquela energia da meninada para uma coisa boa, né? E que futuramente está rendendo aí para eles uma profissão, né? E você pensar no futuro é pensar no próximo, é ter gentileza de alma e de coração. Marisa, você tem de sobra isso, viu? Eu agradeço muito você ter recebido a minha produção aqui, viu? Obrigada, é sempre um prazer. A Marisa não para um minuto, ela é um azogue e ela parou sentadinha aqui meia hora para conversar com vocês, conosco. Consegui ficar. Muito obrigada por tudo, viu? Imagina, Camila. Muito obrigada. Prazer. E é isso aí, meus amores, e assim finalizamos o nosso programa. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.
do Vale TV. Informação é tudo.